Olá, eu sou o pastor Miguel, pastor da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, no Acre. Muito bom ter você junto com a gente. Você pode não somente estar assistindo agora, mas acessar todos os nossos programas e lições no Facebook, na página da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, e também no YouTube, no Momento da Graça, é o título do nosso programa. E nós estamos também limitando todos os nossos programas a 30 minutos para poder aproveitar também nos nossos programas de rádio. E o meu herói da edição e da produção, o Fredson, vai colocar todas essas informações para você. E nós só estamos muito gratos porque você está com a gente hoje. Esse é o nosso culto de evangelismo, como se diz. Como nós não estamos tendo os cultos públicos dentro do nosso templo, então nós, todo domingo à noite, nós temos evangelismo na nossa igreja, e como estamos exclusivamente com esses programas, então esse é o nosso culto especial de evangelismo. Então, eu quero, talvez você que é crente vai assistir, e é bom que você assista, mas talvez você queira então voltar e convidar pessoas que não conheçam ainda a Cristo para assistir, talvez junto com você, já que está sendo um pouco mais liberalizado agora a quarentena, mas em circunstâncias ideais que outras pessoas que você ama, que você gostaria que conhecesse Jesus, pudessem assistir esse programa de evangelismo, de boas novas para a salvação das pessoas. Mas nós vamos ter que começar falando de uma coisa muito ruim, que é o pecado. E eu sei que nós vivemos numa época em que falar pecado e dizer que existe pecado e as consequências do pecado, as pessoas acham que não é muito rude, é muito grosseiro, é muito bruto, devemos amenizar, suavizar, mas nós não podemos fazer isso. E nós que estamos vivendo as consequências dessa pandemia, nós sabemos que não tem como amenizar, não tem como dizer não, é só um vírusinho, né? Não se preocupe que a taxa de mortalidade é apenas 2 ou 3%. A gente não pode fazer isso, a gente sabe que tem consequências. E então nós vamos até falar sobre essa questão da taxa de letalidade e tal, quando então dentro da nossa mensagem. Mas eu quero convidar então de imediato você a abrir a sua Bíblia, se você tem uma, lá no Velho Testamento, um dos profetas maiores chamado Ezequiel, onde nós vamos ler alguns versos no capítulo 18. Vamos começar com os versos 20 e 21. A Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Ezequiel capítulo 18, versos 20 e 21. Pecado é como uma doença. E é uma doença, pecado é uma doença fatal, é mortal, é letal. E nós vemos até casos que a gente pode usar como base de comparação com o pecado,
de doenças no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, nós temos o caso de um general sírio, por nome Naamã, que veio para Israel em busca de cura da sua doença. E a sua doença, a Bíblia chama de lepra. Ele era leproso. E aí, novamente, entra esse povo do politicamente correto e fala, não pode chamar de lepra, não pode chamar de leproso. É muito brutal, é muito passado, não tem que chamar. Aí eu entendo que existe um nome científico e tal, um nome que é dado para essa doença. Mas a verdade é que essa doença era incurável. E, aliás, é incurável. É uma doença terrível. E Naamã procurou a sua cura, mas ele teve que admitir o que era a realidade, era leproso. Então não adianta tentar suavizar. Você já pensou que você fosse no médico e você tivesse uma doença incurável, fatal, mortal, letal, e o médico tentasse, assim, usar nomes mais brandos, mais suaves e tal. A verdade é o quê? Você pergunta ao médico, e aí, doutor? Qual é a possibilidade de cura? O certo é que, se não tem possibilidade, ele tem que dizer, não, a sua doença não tem cura. Você vai morrer dessa doença. Aí você pode até insistir e dizer, mas quais as chances? Quantos pacientes já escaparam dessa doença? Aí não adianta tentar suavizar. O médico tem que dizer, não escapa ninguém. Todos morrem dessa doença. Não houve uma pessoa que escapasse. Pecado é assim. Pecado é dessa forma. E aí então o médico tem que dizer a realidade, a verdade. E a verdade é que Ezequiel já nos falou sobre a letalidade do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. A alma, esse é o verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. Não escapa ninguém. E a Bíblia diz que todos pecaram e separados, divorciados, distanciados, estão totalmente separados da presença, da glória de Deus. E é a confirmação de que todos nós, sabendo que nós vamos morrer um dia, é a prova de que nós somos pecadores. E essa doença chamada pecado, e é pecado, tem que chamar de pecado mesmo, não pode suavizar, não adianta dizer que não, o fulano errou. Não, pecou. E a consequência de pecado, o quê? A alma que pecar, essa morrerá. É isso que a Bíblia diz. Então não adianta. E nós vamos voltar a falar sobre Naamã e a sua cura, porque o texto que nós lemos de Ezequiel tem a cura também do pecado. Fala sobre a cura. E que se a alma pecadora, que tem essa doença terrível chamada pecado, que leva à sepultura e à condenação eterna, mas tem um remédio. E não é um remédio humano. E Naamã, então, quando ele chegou no profeta Eliseu e pediu a sua cura, Eliseu deu o remédio e ele não gostou. Porque Eliseu disse, olha, você tem que ir no Rio Jordão, tomar 7 mergulhos. Se você fizer isso, a sua lepra vai embora. Você vai ser curado. Daquilo que, humanamente falando, era incurável. Mas se você tomar esses 7 banhos, aí o homem ficou furioso. Ele disse, mas o Rio Jordão, o rio barrento, água suja, feia, não tem água cristalina, não tem rios bonitos, lindos, limpos na minha terra, lá na Síria.
Mas aí as pessoas disseram para ele, mas Senhor, se ele te pedisse um negócio difícil, o senhor faria. Ele lhe pede uma coisa fácil, só tomar 7 mergulhos no Rio Jordão e você fica curado. Aí ele caiu em si e disse, realmente. Aí quando ele tomou os 7 banhos, ficou curado. Uma doença incurável foi curada por soberania de Deus, por uma cura divina. Então, assim é a questão do pecado. O pecado é uma doença fatal, mortal, incurável ao ser humano. Mas Deus tem a cura, Deus tem o remédio. E nós temos que tomar o remédio que Ele dá. E até é interessante a gente falar sobre esse vírus que está, tomando o mundo inteiro. A letalidade, na realidade, é muito mais baixa do que muitas outras doenças. Agora, claro que a mídia e as pessoas que têm vontade de botar a mão no poder se aproveitaram desse momento para tentar conseguir o que querem e exageraram muito. Está patente, isso não é nenhum segredo, eu posso até ser criticado por dizer isso, mas é verdade. Mas a letalidade é baixa. Não é tão grave quanto câncer, tuberculose, febre amarela e outras doenças. Mas a verdade é que há um debate também sobre remédios. E eu absolutamente não vou entrar no mérito da briga por hidroxicloroquina ou não. Não vou entrar. Mas a verdade é que se a gente está com uma doença e o médico nos disser o remédio, nós vamos lá, não vamos? Nós não vamos tomar? E nós vamos tomar conforme está escrito aqui, inclusive em Ezequiel. Porque ele diz que aqueles que se converterem, os que aceitarem o remédio, os estatutos, como se diz, guardar, conforme a receita, ele não será morto. Certamente viverá, diz o verso 21. Não será morto. Então, aí as pessoas ficam naquele debate, não, mas não, falta os testes, os análises, falta estudos, não sei o quê. Mas a verdade é que se você tiver com a doença e o médico disser, está aqui a receita, está aqui um remédio que eu recomendo para você, você toma, mesmo que a letalidade seja baixa. E a mesma coisa eu tenho que dizer para você, pecador, que muito pior do que esse vírus é o pecado, que mata todos, que não escapa um. Mas Deus deu um remédio que funciona, que é o sangue de Jesus Cristo, que apaga todos os nossos pecados, que nos justifica, que nos retifica e que nos dá salvação. Então, Naamã foi um exemplo de um remédio, vamos chamar assim, esquisito, não provado. Ninguém nunca ouviu falar que 7 banhos no Jordão curaria lepra, mas Naamã aceitou a receita. Não tinha nenhum caso anterior de lepra curado por uma coisa dessas. Mas porque ele sentiu na pele, literalmente, a necessidade, ele então tomou o remédio e foi curado. A Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, não morre do pecado, tem a salvação, vive eternamente. Parece loucura para nós?
Tem provas científicas? Não tem. Aliás, tem muito mais prova já desses remédios, né, que estão dando para a Covid-19 do que, como se diz, a salvação da alma da pessoa. Porque nós estamos falando de coisas eternas e coisas espirituais. Mas eu sou um que eu vou por Deus. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Porque para mim eu não tenho como curar o meu pecado. Eu não tenho como me salvar. Então, eu prefiro aceitar o que Deus diz e ter a vida eterna do que arriscar. A mesma coisa que se e quando, eu tenho dito isso para todo mundo, se e quando eu pegar esse vírus, eu quero que os nossos médicos me dêem um remédio que não tem os estudos científicos, mas eu prefiro. É melhor. E quanto mais no caso da minha alma. Tem um segundo caso de uma doença no Velho Testamento que foi o rei Ezequias, no tempo do profeta Isaías. E Deus disse para ele, olha, põe a tua casa em ordem, põe os teus negócios em ordem, que tu vais morrer. Essa doença que tu tens é fatal, é mortal, você vai morrer dessa doença. E ele clamou a Deus e disse, Deus, tu sabes, eu tenho te servido, eu tenho sido fiel a ti, eu queria mais tempo, eu queria viver, por que eu teria que morrer dessa doença? Suponhamos, né, pelos indícios da história que nós lemos em vários livros do Velho Testamento, que tenha sido um câncer. Aí o profeta Isaías, que deu a notícia de que ele teria que morrer, Deus mandou ele voltar e dizer, não, mas eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Mas ele deu um remédio contra câncer que ninguém jamais ouviu dizer que fosse para câncer, que era fazer uma pasta de figos e colocar nesse câncer e que ele seria curado. E foi curado em 3 dias de uma doença incurável, porque Deus deu o remédio. Mas você pensa que Ezequias, o rei, ia dizer, não, mas quem já viu falar que pasta de figos curaria câncer? Isso nunca aconteceu. Quem já ouviu falar? Isso deve nos lembrar essa questão do vírus que nós estamos e os remédios que estão sendo aplicados. Ele aceitou. Ele não duvidou. Ele também não substituiu, ele poderia ter dito assim, eu vou fazer, eu prefiro banana, eu vou fazer uma pasta de banana. Ou eu vou fazer de abacate. Não, mas não é esse o remédio que Deus deu. O remédio que Deus prescreveu para Ezequias era pasta de figos. Então faça. O remédio que Deus deu para os nossos pecados foi o sangue de Jesus Cristo. Então tome, meu amigo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a vida que Jesus deu na cruz, o sangue que ele verteu naquela cruz, foi para pagar e apagar os nossos pecados e nos dar vida eterna. E é individual, é pessoal. Você não pode substituir, você não pode fazer diferente. Você tem que fazer aquilo que Deus mandou. Ninguém pode se salvar, ninguém escapa da doença chamada pecado. E é qualquer pecado. Não é só assassinato ou roubo ou adultério. É mentira, é falsidade, é tomar o nome de Deus em vão. É ser isso que nós somos, pecadores. E isso mata, e é fatal, a letalidade é 100%. Todas as pessoas que pecam morrem. Mas Deus dá um remédio para a gente ter vida eterna. E o remédio é Jesus Cristo,
o seu Filho que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Não são as nossas obras. Nós não podemos substituir, nós não podemos fazer da nossa cabeça um remédio. Nós temos que aceitar aquilo que Deus diz. E tem umas outras coisas interessantes no texto de Ezequiel sobre pecado e suas consequências. Ele começa dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Mas ele continua e diz: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Repeti o texto para você todinho. Nós vivemos assistindo, principalmente lá nos Estados Unidos, gente culpando gerações anteriores e querendo passar a culpa de geração em geração. E a Bíblia diz que isso, Deus não admite isso de jeito nenhum. Então, as gerações de hoje, os brancos de hoje têm que pagar, de alguma forma, aos negros de hoje pelos pecados dos seus antepassados. Isso é ridículo. A Bíblia diz que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. O que os nossos antepassados fizeram foi pecar. Mas cada pessoa paga por si. Então não há essa coisa. Essa semana mesmo eu vi na televisão, eu vi pessoas, multidão de brancos se ajoelhando e confessando e lamentando, dizendo que eles eram culpados por terem nascido branco. Isso é ridículo. E Deus não admite isso. Eu nasci a cor que nasci e não devo nada a nenhuma pessoa de outra cor por ter nascido branco. Estão fazendo disso uma religião, inclusive. É ridículo. O que a Bíblia diz é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, independente da cor da pele, todos nós somos pecadores e nós não temos que pagar pelo pecado das pessoas de outra cor. E nem pela nossa, nós temos que pagar a nossa conta. E nós não podemos. Mas Jesus Cristo morreu para pagar os nossos pecados. E cada um dará contas, diz a Bíblia, de sua vida, de si mesmo a Deus. E Deus é tão compassivo, Deus é tão bom, que Ele deu o seu Filho porque nos amou e quis que nós vivêssemos, que nós não tivéssemos que morrer por causa dos nossos pecados. E eu quero então que você, se você não fechou a sua Bíblia, que você vá um pouco mais abaixo no texto de Ezequiel, capítulo 18, para o verso 23, e veja só o que é que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus para você. Ele diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, desejo eu antes que ele se converta dos caminhos e viva. Isso é Ezequiel 18, 23. Deus diz assim: você pensa que eu tenho prazer em ver a pessoa morrer por causa dos seus pecados? Eu não tenho prazer nisso não, diz Deus. Mas antes, a minha vontade, o meu desejo é que o pecador se converta, que ele aceite o remédio que eu dei, que aceite a Jesus Cristo e viva. É isso que ele quer. Aliás, o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, repete quase a mesma coisa. Em 2 Pedro, capítulo 3, a segunda parte do verso 9, diz assim: não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
Deus quer a salvação de todo mundo. Deus deu o remédio. Por que você insiste em não querer a cura daquilo que é incurável? A salvação de graça que Deus lhe oferece. Por que você não iria querer? Certamente, se você ficar doente desse vírus, cuja letalidade, comparado com outras doenças, é uma letalidade baixíssima, mas certamente se você pegar essa doença e o médico disser, tome, né, hidróxido, ASE não sei o quê, né, com zinco, tome, você vai tomar. Agora, a Bíblia diz que a doença do pecado é fatal, é mortal, é 100% letal e você não pode se curar, não tem cura, exceto o remédio que Deus dá, que é Jesus Cristo, o seu Filho que morreu na cruz para pagar os seus pecados e curar você do pecado e dar a vida eterna a você. Aí você toma a cloroquina para Covid-19, mas você não aceita Cristo como Salvador e cura do seu pecado. Vai entender. Não dá para entender. Inclusive, esse remédio é de graça. Você não tem nem que comprar. Você não tem que pagar para fazer teste, você não tem que pagar nada. Deus deu o seu Filho unigênito de graça para salvar a humanidade, porque Ele não tem prazer na morte do perverso, como disse Ezequiel. Ele antes disse, a alma que pecar, essa morrerá. Pecador tem que morrer mesmo e ser condenado eternamente. Mas Ele não tem prazer nisso. E Ele deu o remédio de graça, que é seu Filho Jesus Cristo. E você só tem que aceitar. Só tem que tomar o remédio. E você será salvo. Ele não quer que você pereça, como disse o apóstolo Pedro. Ele quer que você se arrependa do seu pecado. Ele quer que você aceite Jesus Cristo, que você se converta dos seus maus caminhos e que tenha vida eterna. E a vida eterna somente, unicamente, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você só tem que crer. Você tem que fazer como Naamã. Aceitar, crer. Você só tem que fazer como Ezequias. Aceitar, crer. Fazer o que Deus disse. Aceita Jesus Cristo e você terá a vida eterna. Então, por favor, não deixe a oportunidade passar. Não seja teimoso. Não pense que você vai se curar sozinho, que você não vai. Aceita o remédio de Deus. Aceita Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.